E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a nossa famosa geometria analítica. Na geometria analítica, nós temos, primeiro, distância entre dois pontos. Quando vocês têm dois pontos, x1 e y1, e o ponto x2 e y2, como é que você faz para calcular a distância entre os dois pontos? A distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Lembrando, na nossa famosa física, o que é variação? É o final menos inicial, ou seja, x2 menos x1, delta y, y2 menos y1. Também, aproveitando isso, nós temos o famoso ponto médio. Se vocês quiserem calcular o ponto que está no meio de um segmento entre dois pontos, o ponto A e B, aqui nós temos o ponto médio. Esse ponto médio é formado pelas coordenadas xm e ym, ou seja, o x do ponto médio e o y do ponto médio. Como é que você calcula o x médio? É a média aritmética do x. O que é a média aritmética, Berg? x1 mais x2 sobre 2. Como é que eu calculo o y médio? Também é a média aritmética dos y, ou seja, y1 mais y2 sobre 2. Depois do ponto médio, outra coisa que cai sempre é o famoso baricentro. Baricentro do triângulo. Quando vocês forem calcular em um triângulo que nós tivermos três vértices, x1 e y1, ponto A, o ponto B, x2 e y2, e o ponto C, x3 e y3. Nós temos num triângulo a famosa chamada mediana. O que é a mediana? É o segmento que sai do ponto de um dos vértices até o ponto médio do lado oposto. Isso é a mediana. Então, se o triângulo tem três vértices, nós vamos ter o quê? Três medianas. Quais são as três medianas? A mediana do ponto A, a mediana do ponto B e a mediana do ponto C. As três medianas em um triângulo obrigatoriamente se interceptam no mesmo ponto. Este pontozinho nós chamamos de ponto G, ou o famoso baricentro. O que é o baricentro? É o x do baricentro e o y do baricentro. E o baricentro, o baricentro é como se fosse o ponto médio, entre aspas, é claro, meninos, o ponto médio de um triângulo. Se é ponto médio, como é que você acha? O x do baricentro é a média aritmética dos 3x. Como é que eu acho o y do baricentro? É a média aritmética dos 3y. Beleza? Só dando uma pausazinha em geometria analítica e lembrando de geometria plana. Quando você calcula a distância do baricentro ao ponto médio e a distância do baricentro ao vértice A, vocês vão ver que, e a distância do vértice A ao ponto médio, vocês vão ver que a distância do baricentro até o ponto médio aqui, ó, é 1/3 da mediana. Ou seja, por isso que lá no triângulo equilátero nós falamos que a apótema do triângulo, que é o segmento que vai do baricentro ao ponto médio, ele é 1/3 da altura do triângulo, tá? Se nós quisermos calcular a área do triângulo, a área desse mesmo triângulo, a área do triângulo é formada pelo módulo de delta dividido por 2. Berg, quem é delta? É a matriz formada pelos vértices x1 e y1, x2 e y2, x3 e y3. E você completa com a coluna 1, porque só calculamos uma determinante de matriz quadrada, tá? Nós temos os três vértices e aí nós temos, que você calcula o determinante lá por matriz determinante de sistemas lineares. Quem é a área do triângulo? É o módulo desse delta sobre 2. Se esse determinante for zero, isso quer dizer que ele não forma triângulo, os pontos são colineares. Se não for zero, pode ser positivo ou negativo, por isso que é em módulo, porque o módulo dele fica, a área tem que ser sempre um valor um valor positivo, tá? Maior do que zero. Por último, para nós encerrarmos essa primeira parte de geometria analítica, que nós vamos ter a segunda parte, a primeira parte de geometria analítica nós temos equação da reta, que vocês vão lembrar lá de função do primeiro grau, que na função do primeiro grau, para nós construirmos uma reta, devemos ter dois pontos, passando por A e B. Através de dois pontos, nós criamos uma reta. Aqui, em geometria analítica, você pode fazer o quê? Se você tiver dois pontos, usando o determinante, se você tiver dois pontos
para você achar a reta, você chama o x3 e y3 apenas de x e y. E nós temos três tipos de reta. A equação reduzida da reta, que é formada por y igual a ax mais b, que lá na função do primeiro grau nós chamamos a de coeficiente angular e b de coeficiente linear. Nós temos a equação geral da reta, que é formada por ax mais by mais c igual a zero. Toda a equação geral tem que estar igualando a zero. E lembrando que os coeficientes a, b e c eu coloquei com letras maiúsculas para você não pensar que é o mesmo a e b daqui. E nós temos, por último, a equação segmentária da reta. O que é a equação segmentária, Berg? É quando nós temos x dividido por um coeficiente mais y dividido por outro coeficiente, igualando obrigatoriamente a 1. Lembrando que na equação segmentária, ela só não existe quando a equação reduzida, o b for zero, ou seja, for uma função do primeiro grau chamada de função linear. Beleza? Depois nós continuamos, mais na frente, com a segunda parte de geometria analítica, que é circunferência. Beijo do Berg.